Filmes e vinhos. A harmonização do vinho com o filme também é uma arte. Filmes e vinhos, com Márcio Alvarenga. Estamos chegando com a nossa live Filmes e Vinhos. E hoje estamos recebendo o professor da USP de São Carlos, que durante 30 anos lecionou e atualmente aposentado, atuando como professor sênior. Ele que é formado como sommelier profissional pela ABS São Paulo, professor palestrante sobre vinhos, sócio fundador da ABS São Carlos. Ele foi seu diretor de degustação em várias gestões e presidente por 3 mandatos. Atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Sommelier. Mário Muccheroni, prazer em tê-lo conosco, Mário. É um prazer eu estar aqui nessa noite especial, né? Vamos falar bastante de vinhos e filmes, né? Mais de vinhos eu posso falar, mas um pouquinho posso dar alguns pitacos em filmes também. Mas é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Ô, Mário, depois de mais de 50 anos, né, se dedicando a essa bebida milenar, eu perguntaria, quando é que você encontrou o vinho pela primeira vez? Então, essa é uma história, eu vou tentar ser rápido, porque é uma história meio longa, mas eu, quando estudante de engenharia, eu não curtia muito as bebidas alcoólicas, eu era mais das bebidas refrigerantes, coisas doces. Meu paladar era realmente infantil, né? No quesito de bebidas. E eu encontrei, assim, com alguns amigos, vinhos doces, como o vinho do Porto, o Moscatel de Setúbal, e também eu gostava muito de um aperitivo que chamava San Rafael, que no clube que eu frequentava aparecia, né? Então, essas bebidas doces foram me atraindo e achando que o vinho tinha alguma salvação, para mim. E aí, em 74, eu ganhei da minha atual esposa um livro, que é a primeira edição, eu gosto até de mostrar ele, porque é a primeira edição do Hugh Johnson, né? Esse aqui, World Atlas of Wine, ele hoje já tem várias edições, eu tenho até a última. Essa aqui é de 74, e ela me deu em 74. E eu até faço a suposição que ela me deu esse livro porque eu escolhia muito mal os vinhos nos restaurantes, provavelmente. Eu falei, melhor estudar um pouquinho, né? Então, comecei a estudar, e é um livro fascinante, desde a sua primeira edição, porque ele contém, além de tudo, rótulos da maioria dos grandes vinhos do mundo, em todos os países. Naquela época, isso era muito raro, não tinha internet em 74. Então, lendo esse livro, eu fui ficando muito interessado. E foi aí que começou. Em 74, eu já, digamos, eu fugia um pouco de outras bebidas que eu não curtia muito, principalmente cerveja, né, que era muito usual, né? Todos os colegas, todo mundo tomava uma cervejinha, né? E eu fugia para o vinho, né? No começo era mais vinho do Porto, porque era um vinho mais docinho, né? E a coisa foi evoluindo, foi mudando bastante. É como eu disse, o paladar da gente vai evoluindo muito, automaticamente. Não precisa de aula, não precisa de curso, nada, né? Agora, é interessante essa colocação sua, porque exatamente nessa época, Mário, 74, o Brasil tinha uma economia muito fechada, né? E, consequentemente, nós não tínhamos acesso, por exemplo, a vinhos de alto padrão. Por exemplo, se você falasse em vinho italiano, você ia encontrar o Bolla, né? Não, era muito difícil mesmo, era uma coisa difícil. Mas essa foi uma das razões que eu derivei um pouco nesse início para estudar também alguns destilados, que eu gosto bastante. Eu participo também da coordenação da Academia dos Bartenders, da ABS São Paulo. Então, eu desviei um pouco para destilados e coquetelaria, porque eu fui comprar vinhos em São Paulo, pegando esses rótulos, né? Peguei os melhores rótulos e levei. Aí eu descobri que não conseguia comprar nenhum com o meu salário inteiro, né? Que eram raros e muito caros. Então, eu falei, esse negócio de vinho é muito bom, mas tem uma limitação. Mas, entre outros vinhos que eu consegui comprar naquela época, o Marquês de Riscal, que a gente, assim, já deu uma palavrinha anteriormente, né? O Marquês de Riscal foi um vinho que ele tinha chamava F. Monteiro. Era um lugar. Então, a F. Monteiro ele vendia e era acessível, comprar até por caixa. Então, esse foi o primeiro vinho, digamos,
europeu, que eu falei, olha, tem alguma coisa diferente mesmo no mundo do vinho. Isso em 75, 76, né? E E aí, né? você sabe que foi justamente do F. Monteiro que eu comprei um vinho que me marcou assim profundamente, chamado Falcone, o Valpolicella, de Valpolicella. Verona, né? Então. E realmente um vinho fantástico. E o F. Monteiro era o grande importador de produtos estrangeiros, né? Então, tinha vinhos bons. No Valpolicella é uma região, portanto, tem uma porção de vinhos maravilhosos, mas no Brasil chegava praticamente quase só o do produtor Bolla, né? Bolla é um produtor, né? Sim. E na época, a gente, inclusive, quando fez carta para alguns restaurantes, eu insisti que colocasse outros que eram melhores e um pouquinho mais baratos, e o pessoal não queria. Os próprios garçons falaram, coloca o Bolla, porque esse outro não vende. Eu falei, esse outro é o mesmo vinho, da mesma região, é que só tem outro nome, porque é outro produtor. E foi difícil convencer, eles não queriam, eles falaram, não, o pessoal chega aqui que é o Bolla. Esse é um problema também da gente conhecer uma marca, né? No Brasil chega uma marca, às vezes, e você caracteriza Valpolicella como Bolla, e não é verdade. Valpolicella é uma região que tem centenas de produtores. Agora, você tem uma afinidade, uma proximidade, uma afeição muito grande pelos vinhos portugueses, né? E nessa época de 74, era muito comum prevalecer no mercado uma preferência pelos vinhos verdes, Mário. O vinho verde, na realidade, ele é um tipo de vinho, eu diria que quase insubstituível, mas ele não pode ser o nosso vinho do dia a dia. Ele é um vinho leve e, eu diria até refrescante. Eu tomei no café da manhã em Portugal. Nós paramos na rodovia para o pessoal tomar um cafezinho, uma coisa, e eu vi uma bomba igual essa de tirar chopp. Uhum. Mas estava escrito vinho. Eu falei, que vinho é esse? Falou, vinho verde. Eu falei, me dá um. Tirou ali na bomba e eu tomei um vinho verde. É um vinho, assim, quase que para toda hora, para todo dia, né? Tem alguns vinhos verdes especiais e hoje eles estão evoluindo na forma de produção, porque o vinho verde tradicional, ele tem uma leve agulha, que eles chamam. É como se fosse uma leve frisante, né? Não chega a ser espumante, não tem pressão, mas é um leve agulha. E é muito comum nessa região eles usarem esse vinho para o bacalhau, para uma série de outras. Então, ele é um vinho leve, muito leve, tem vinhos verdes de 9% de álcool, levíssimo, né? Então, ele caiu no gosto, até hoje eu acho um vinho verde muito bom. Tem um pequeno problema que o vinho verde não pode guardar, então você tem que tomar o vinho verde do ano, quanto mais novo, melhor. Mas no supermercado tem que comprar 2023, 2024, não tem ainda aqui no mercado, mas seria o ideal. Uhum. Dizem que o melhor é tomar na bica, a hora que ele está ficando pronto. É um vinho para se tomar muito cedo. Tem exceções? Tem, mas a regra geral do vinho verde é tomar o quanto mais cedo, melhor. Bom, vamos imaginar que fosse seu aniversário. E aí eu queria te dar um vinho de presente. Aí eu perguntaria para você, italiano, espanhol ou português? Espanhol, com certeza. Quer fazer minha felicidade, compra espanhol. E conta um pouquinho das suas andanças pela região. Na verdade, tem uma curiosidade que é familiar, né? Meu sobrenome Muqueron é italiano, mas eu sou descendência espanhola, porque minha mãe era irmã de espanhóis, filha de espanhóis, a irmã mais velha dela era espanhola, e ela nasceu no Brasil, ela era a mais nova da família, e era brasileira, claro. Mas meus outros eram espanhóis, falavam em espanhol conosco, então a dificuldade de comunicação era grande quando eu era pequeno com eles, né? Não entendia nada, falava sim, às vezes era para falar não, mas era muito difícil a comunicação. Então, eu acho que eu herdei muito desse sangue, né? Meu pai não quis, por razões, sei lá, de brigas familiares, não quis colocar nem o nome da minha mãe, né? Não quis pôr o acordo com meu avô era que ele colocasse, e no final, inclusive. Eu tenho primos que colocaram no final, né, que é o Munhoz, da minha mãe. Mas, infelizmente, ficou. Mas, é claro, os vinhos da Espanha é um gosto pessoal, porque eu gosto muito da Tempranillo. É um gosto pessoal. Eu acho essa uva fabulosa. Então, né, tem Tempranillo na Espanha. Mas tem alguns Tempranillo em Portugal, que lá chama Tinta Roriz ou Aragonês. No Douro chama Tinta Roriz e no Alentejo chama Aragonês. Mas, evidentemente, não é exatamente a mesma. É como se eu plantasse uma laranja aqui no Brasil e uma na Espanha. O solo e outras condições dão uma leve diferença. Então,
a Tempranillo da Espanha é o que mais me cativa. Então, talvez seja por isso, né? Mas eu acho que os vinhos portugueses têm uma vantagem enorme, que é a variedade. Eles têm mais de 250 variedades de uvas plantadas. E comercialmente, tem mais, mas, digamos, comercialmente chegam a umas 250 variedades e próprias, que você quase que só encontra em Portugal. Então, essa diversidade do vinho português é muito grande e é uma coisa que cativa também. Mas, assim, como você perguntou do presente, né? Pode ser espanhol que não erra. Agora, Mário, a qualidade de um vinho, né, é um conceito aí meio complexo, né? Porque É muito tem difícil. vários fatores, desde do vinhedo até o processo de vinificação. Afinal, o que é um bom vinho, Mário? Assim, se você quiser uma resposta técnica, é demorada. Tem uma aula minha que é só sobre qualidade de vinho, né? Mas, assim, se a gente for querer dizer aqui no momento, de uma maneira rápida, eu diria assim, o bom vinho é aquele que agrada, digamos, o maior número de pessoas, né? Porque é um vinho que é bem aceito. Ele tem algumas coisas objetivas e algumas coisas subjetivas. Subjetiva é o gosto pessoal. Objetivamente, o vinho tem que ter uma boa acidez. Se faltar acidez, ele não tem qualidade. Se sobrar acidez, ele é agressivo. Fazendo uma pequena comparação com uma caipirinha, se você fizer uma caipirinha e exagerar no limão, ele tem muita acidez. Se faltar limão, tem baixa acidez. Ninguém faz caipirinha de caju sem botar um pouco de limão. Eles podem falar que é de caju, mas tem limão lá para dar acidez. O cara bom põe. Vai fazer de morango, põe um pouquinho de limão para dar acidez. Então, o equilíbrio da acidez é fundamental. O outro, o tanino não pode ser verde. É difícil colher uva no completo. Às vezes ela está boa de açúcar, mas ela não está boa de casca. A casca dela não amadureceu o suficiente para dar taninos macios. O tanino é uma cadeia que vai aumentando. À medida que aumenta, ela fica mais macio. Novo é uma cadeia curta, fica agressivo na boca, fica áspero, né? Então, um vinho de boa qualidade tem boa acidez, bom tanino, e aí, dependendo do gosto pessoal, ele pode ter um pouco mais de açúcar ou menos açúcar. O açúcar residual no Brasil tem um limite de 4 gramas por litro para ser um vinho seco. Esse açúcar é da uva, não é açúcar adoçado, é a própria uva. Então, quando o enólogo projeta e vai deixando fazer a fermentação, ele vai medindo a queda do açúcar e o aumento do álcool. Então, abaixo de 4 gramas é chamado vinho seco, né? Está escrito no rótulo. Agora, acima de 4, nós temos um pequeno problema na legislação nossa, que acima de 4 até 25 é meio seco. Se você tomar um de 10, ele é seco. Se você tomar um de 20, ele é doce. Então, a nossa legislação do meio seco ficou muito vaga. E depois, acima de 25, é doce normal. Então, no Brasil tem seco, meio seco e doce. Só que o meio seco é uma faixa muito grande. Você vai comprar um primitivo, você olha no contrarótulo, do rótulo de trás, o contrarótulo está escrito meio seco. E, na verdade, ele é seco na boca, né? É um problema. Seco, né? Ele é bem seco, ele está escrito meio seco. Porque ele está acima de 4 gramas, talvez 5 ou 6, e é seco. Tem muitos Malbecs da Argentina também que vem com açúcar residual um pouco acima do 4 gramas. Então, o rótulo vem meio seco. Isso atrapalha um pouco a informação. A propósito disso, tem uma história engraçada de Portugal, que é assim, eu perguntei lá, estava visitando Portugal, eu falei, bom, deixa eu perguntar para o produtor, para ele me definir bem a classificação portuguesa, que é seco, meio doce e doce. Tem as 4. E eu perguntei para ele qual é a diferença entre meio seco e o meio doce, né? Porque essa era a minha dúvida. O seco eu sei o que é, o doce, meio seco e meio doce. Eu falei, é muito simples. Falou com o português dele, que eu não sei, não sei bem imitar. Eu falei, é muito simples. O meio seco é meio seco e o meio doce é meio doce. Essa foi a explicação que ele me deu. Mas eu percebi que é na boca que você percebe. Então, lá eles têm uma divisão um pouco melhor. No Brasil, isso é importante que a gente está dizendo aqui, porque às vezes a pessoa olha o contrarótulo, tinha pessoas muito, assim, aficionadas do primitivo, que olhava o contrarótulo e via meio seco, não vou comprar. Pode comprar, ele é seco, ele não é doce, né? É que um meio seco nosso ficou numa faixa muito grande. E a maioria
dos vinhos importados, vinho alemão chega com 9%. Então, está escrito meio seco e ele é seco. Ô, Mário, você falou instantes atrás em terroir. Vamos isso. Para os nossos ouvintes, porque o terroir ele pode impactar significativamente a qualidade do vinho, né? Eu diria o seguinte, 80% do que a gente define qualidade, eu vejo pela origem. Se é um vinho que eu conheço, não tem problema, eu sei dizer. Mas se eu pego um vinho na minha mão, que eu nunca vi, nunca tomei, eu olho, a primeira coisa que eu procuro é saber de qual região. Se ele não informa a região, nem compro. Eu fico curioso, mas não compro. Se ele tem a região, então, olhando a região e olhando a variedade, eu já consigo ter uma certa previsão da qualidade dele. Porque se o vinho vem da região correta, com a uva correta, dificilmente o vinho tem baixa qualidade. A não ser que o cara foi ruim. O enólogo foi muito ruim. Porque dizem, né, os especialistas em produção de vinho, que 80% da qualidade seria definida no campo. Na produção, na escolha do solo, subsolo correto, porque não é só solo, é solo, subsolo, regime de chuvas. O clima, né? Porque não adianta só você falar, tem muita chuva ou pouca chuva. O problema é a distribuição. Se chove fora, como chove no inverno lá em Portugal, na Europa, não tem problema nenhum chover no inverno, a uva está descansando, não está produzindo nada. As chuvas têm que ser poucas e nos momentos corretos. A videira não gosta muito de água, ela gosta de água nos momentos certos, ela tem sede nos momentos certos. Então, o terroir é um conjunto de fatores que ele já determina quase que 80% da qualidade. Então, uma das coisas que eu abordo bastante nessa aula sobre qualidade é o terroir. Então, Rioja, estou comprando Tempranillo de Rioja, é difícil errar. Eu estou comprando um Tempranillo do sul da Espanha, não sei. Já não sei se vai dar um vinho legal, né? Assim como o Jerez, esse que eu estou tomando é um Jerez que é sul da Espanha, Jerez da Fronteira, se eu pegar um Jerez do norte, talvez não seja o terroir adequado. Então, o terroir, eu diria assim, ele responde por uma maior parte da qualidade do vinho. Tá? Uhum. Agora, fale um pouquinho a respeito da colheita, porque, de repente, se demorar muito para colher, isso vai interferir muito no sabor do vinho, né? A colheita, ela é feita, no passado, era feita por fulano experimentando, falar, tá docinha, não tá, né? Hoje tem uma porção de medidas. Então, você tem que... O terroir ideal, você consegue colher a uva da seguinte forma: a polpa está madura, a casca está madura, a semente está madura e o engaço, o cabinho que segura está maduro. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente colhe aqui, Syrah, aqui na região, né? Dificilmente o engaço está maduro. Então, você precisa tomar um cuidado enorme para nenhum engaço ir para a fermentação, que ele vai estragar, vai dar um amargor, vai dar taninos indesejáveis. A semente não estando madura, qualquer esmagamentozinho de semente é um inferno para dar amargor no vinho. Então, a questão da colheita é fundamental. Outra coisa, um vinho mais simples chileno, a colheita é feita à noite com máquina, porque a área é muito grande. Um vinho bom de Rioja jamais será colhido por máquina, é colhido à mão. Mesmo um vinho bom do Chile, um vinho bom da Argentina, a colheita é manual. Tanto é assim que hoje muitos produtores fazem colheita manual e tal, né? Transporte em caixas pequenas para não sofrer fermentação até chegar à vinícola. Então, uvas que viajam muito é problema. Então, terroir tem a ver também com a localização da vinícola em relação ao vinhedo, perto. Né? As regiões mais importantes da Europa, eles obrigam a ter, no máximo, por exemplo, 5 quilômetros, né, do vinícola do vinhedo. Né? Então, tudo isso é qualidade. Né? Colheita manual. As pessoas especializadas que colhem na Europa, ela corta o cacho com uma tesourinha e dá uma limpeza no cacho, tira algum bago mais verde, tira algum bago que tem um pouquinho começou a fermentar, no cheiro elas percebem. Então, todo esse problema tem. Aí chega, então, a colheita, o transporte, por exemplo, muito cedo, se você deixa com calor, é complicado, né? Então, se você transporta logo cedo, na colheita bem cedo, transporta,
ou então em caminhão refrigerado, né? Para você não deixar fermentar. É importante na qualidade, e hoje melhorou muito por causa dos equipamentos que se tem nas vinícolas. Nunca se tomou tanto vinho bom quanto atualmente. Essa é uma felicidade que nós podemos ter. Uhum. Não se tomava antigamente, mesmo quando eu comecei a tomar vinho, era bem pior do que hoje. Mesmo os vinhos europeus melhoraram muito, porque a tecnologia ajudou a fazer o vinho mais puro, até mais simples. Mas você tem tecnologia para transportar refrigerado, chega, coloca num galpão refrigerado, tem aquelas esteiras de escolha de cacho, depois escolha de bago. Escolha, vai tirando um ou outro que não está muito bom. Então, a colheita, a gente diz, o campo até tem duas fases. A fase, digamos, de produção inclui a colheita. Depois é o enólogo que vai trabalhar lá com a uva. Essa parte, até terminar a colheita e chegar na vinícola, é o que a gente diz que é o responsável, pelo menos por 50%, mas é mais. Muitos dizem que é 80% da qualidade. Ô, Mário, vamos falar um pouquinho de filmes. Então, não falamos nada até agora. Nem um pouquinho, né? Eu queria falar um pouquinho de filme, exatamente porque é interessante a gente observar que na história do cinema, né, durante um século, sempre prevaleceu o tabaco, o cigarro em cena, né? Todas as cenas sempre tinham um ator, uma atriz, um coadjuvante fumando. E a partir do momento que, comprovadamente, o cigarro ele foi sendo provado como um grande veneno para a saúde e a veiculação da própria publicidade proibida, né, a gente percebeu, então, que o tabagismo perdeu força nesse sentido e entrou exatamente até situações profundamente desfavoráveis, né, com relação a morte de atores que consumiam muito cigarro, até o garoto propaganda da importante marca de cigarro, né? E o que a gente observa hoje é que saiu o cigarro, entrou o vinho, Mário. Então, o que acontece é assim, nos filmes antigos, se você observar um pouco mais, assim, atenção, é claro, a propaganda era do cigarro, mas se você tinha uma cena que queria mostrar um pouco mais de refinamento, era vinho. Né? Então, tinha sempre. Agora, isso cresceu muito, porque nos Estados Unidos, a produção de vinhos, o americano em si, ele tem um orgulho muito grande do seu vinho. Tanto isso é verdade que, se você for para os Estados Unidos, você compra vinhos baratos da Europa inteira, toma grandes vinhos baratos, mas se você for tomar o vinho americano lá, bom, é caro como aqui, muito caro. É preferível, às vezes você toma um grande vinho europeu, que é até superior, e você não consegue tomar, por exemplo, um Stag Sleep, que custa uma fortuna lá, o Ops One, custa uma fortuna, e você toma o Tignanello, por exemplo, né? Minha esposa foi lá, botava naquelas máquinas de vinho, né? Botava lá o cartãozinho, né? Cartão de vinho, e ia tomando o Tignanello à vontade, que é um vinho caríssimo, de mais de R$2.000 no Brasil hoje. Ela ia tomar os americanos, era muito mais caro. Ela falou, não, deixa, eu vou tomar os europeus. Então, eles têm um orgulho muito grande, e realmente os vinhos americanos, as boas marcas, né? Porque tem vinho americano, isso é como todo lugar, né? Como a produção é muito grande, tem desde os vinhos bem simples e às vezes muito desagradáveis, até vinhos enormes, de enorme qualidade. Então, tem uma faixa muito grande. Mas os americanos prezam muito. Então, se a gente assiste filme americano, boa parte eu fico tentando ver o rótulo. Às vezes eles não mostram, porque eles não querem fazer propaganda. Bom, às vezes escapa, a gente vê, é só vinho americano. Então, eles, além disso, eles têm orgulho da qualidade do vinho deles. Né? Antigamente, um vinho francês dominava na cena. Se você prestar atenção no filme americano, domina os vinhos americanos. Bom, mas se pegar vinho italiano, domina os vinhos italianos. Né? Então, é assim. Mas tem um detalhe, né? Na realidade, não é vinho, é suco que eles estão tomando, né? É, claro. Embora alguns atores exigem que seja vinho. É bom que você saiba que tem alguns, viu? Sim. Eu tomo vinho mesmo, né? E é muito diferente da gente aqui agora, que nós vamos tomar um vinho. E, na realidade, veja bem,
ao segurar o cálice, Ah, é o grande destaque em cena, né, não tem dúvida. poucos atores sabem segurar o cálice do vinho Tem. corretamente, né? Eu fico observando, mas só como curiosidade, porque eu acho que isso aí a gente também não deve ser um hino chato, né? Mas eu fico observando como curiosidade, tipo assim, não, esse conhece e toma bastante vinho. Esse aí não toma vinho, não, esse aí toma cerveja, alguma outra coisa. Dá para perceber, porque ele segura, né? Ele segura por aqui, assim, né? Não tem muito problema, mas assim, é deselegante, aquece o vinho, né? É uma questão, a haste foi feita para isso, para a gente segurar pela haste, né? Uhum. Então, digamos, não é uma questão só de etiqueta, é uma questão também de praticidade para o vinho, né? Para você agitar o vinho, sentir os aromas, tudo isso aí fica mais fácil você segurando ele. Tem um pessoal mais sofisticado que gosta de segurar pela haste, né? Uhum. Mas eu não recomendo, não, porque de repente faz uma besteira, não está acostumado, né? Mas assim, segurar pela haste é mais por isso. Uhum. Ô, Em Mário, compensação, tem alguma. Bom, diga. eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o sommelier. Tem muita gente que ainda confunde enólogo com É, sommelier, né? Então, então, eu queria que você falasse quais são as principais funções, né, do sommelier. tal. Eu vou começar só fazendo uma distinção entre os dois. O enólogo faz tudo até o vinho ser engarrafado. O sommelier cuida do vinho depois de engarrafado. Simplificou já um pouco, né? O enólogo, ele é formado, ele tem uma formação que tem base muito forte em química, em viticultura, quer dizer, ele é um agrônomo com especialidades, né, na área de viticultura ou com formação química em produtos alimentícios. Então, esse é o enólogo. Muitas vezes o enólogo eu conheci enólogos que sabiam degustar bem e outros que nem sabiam degustar, porque a degustação do enólogo, o enólogo, quando pega o vinho dele, ele está procurando só os defeitos, o que está errado no vinho. Ele não está procurando qualidades, aromas, o que está errado, né? Tem que corrigir o que está faltando aqui. O sommelier não, o sommelier faz uma análise mais completa. Então, quais seriam as funções? A principal, evidentemente, é ele auxiliar as pessoas que não precisam ser assim conhecedores profundos de vinho. E hoje no mercado brasileiro é muito pior, porque a quantidade de vinhos que tem nas lojas, nas cartas de vinho de restaurante que tem uma bíblia, né? De vinho. Então, o sommelier ajudaria a pessoa a escolher, sugeriria, né? Sugere vinhos, né? Ele tem que ter habilidades também muito grandes, porque ele tem que sugerir de acordo com a pessoa, ele tem que sentir aquela pessoa, conhecer, evidentemente, quando são clientes constantes, ele já sabe o gosto, né? Eu chego em restaurante, a pessoa fala, já sei qual vinho que o senhor gosta, né? Uhum. Então, o sommelier ele tem que ter um pouco a formação dele tem a ver com relacionamento pessoal, né, se portar, né, e ajudar as pessoas, não empurrar vinho. O sommelier que empurra vinho, ele está fazendo errado a função dele, né? Ele está perdendo um futuro cliente, ele está não fidelizando. Você quer fidelizar, você faz o que ele quer, né? Então, você tem que sentir quanto ele quer gastar, né? Ter a mão para escolher um vinho dentro do que ele quer. A dificuldade do sommelier é exatamente o que eu falo, que é a única coisa que eu consigo. Eu bato um olho numa carta e encontro um vinho mais adequado, num preço mais adequado. Não os mais caros nem os mais baratos. Então, o sommelier pode indicar isso aí para a pessoa, a escolha. Agora, ampliou-se hoje, porque as importadoras, elas estão importando vinho, antes elas importavam pela marca só. Agora, eles precisam de um sommelier para avaliar o vinho, avaliar a qualidade, às vezes visitar o produtor no país de origem, ver se o vinho realmente vale a pena trazer o vinho. Então, ampliou um pouco, né? E como o custo do sommelier fica alto aqui no Brasil, então as tarefas do sommelier estão sendo ampliadas. Quer dizer, além de atender o salão, ele tem uma tarefa de organização de adegas, de compras. Então, ele faz uns papéis meio duplos, né? Agora, na maioria dos restaurantes, nem sommelier tem, é bom que se diga isso, né? Então, é um problema sério, né? Eu, não, por exemplo, jamais rejeitaria um vinho num restaurante que não tem sommelier.
Uhum. O que eu vou discutir com uma pessoa? Porque ele é um palpiteiro, ele não conhece vinho. Onde tem um sommelier, portanto, onde o restaurante já é um pouquinho mais caro, porque tem um sommelier, aí sim, se eu acho que o vinho tem algum defeito, eu devolvo na hora. Mas num restaurante comum, eu falo assim, eu errei, escolhi mal porque o vinho não está bom. Né? A culpa é minha, não vou brigar com o garçom, porque não tem nem noção. Né? É certo a gente estabelecer essa correlação de que o sommelier está para o restaurante, assim como o chefe para a cozinha? Exatamente, no caso, pro vinho, no vinho, né? Veja bem, o ideal numa refeição, uma refeição num restaurante, vamos falar de restaurantes um pouquinho mais qualificados, não precisa ser aqueles tops, né? Mas assim, é você gastar no vinho mais ou menos o equivalente que você está gastando na comida. Esse seria um equilíbrio. Não tem sentido você gastar R$ 200 de alimentação e pagar R$ 800 em vinho. Quem faz isso está errado. Você tem que, no máximo, equilibrar, né? Então, se tem esse equilíbrio, evidentemente, o sommelier, ele ajuda, né? Quer dizer, ele facilita. E veja que a importância dele é no posterior, porque se ele começa a escolher bem, faz uma harmonização boa, que as pessoas ficam felizes, porque o vinho traz felicidade. Se a pessoa fica feliz, ela volta. Né? Agora, se você indica mal, eu vi outro dia um restaurante, uma espécie de um vídeo aí, um restaurante lá da Bahia, estava cheio de pratos maravilhosos, muquecas e peixes, de todo jeito, estava cheio de vinho argentino de Malbec. Não combina nada, uma coisa estraga o outro. Dizer, o prato estraga o vinho estraga o prato. Quer dizer, que sommelier é esse que fez esse trabalho, né? Eu entrei uma vez no restaurante japonês aqui, estava cheio de vinhos também chileno e argentino. E aí você tem que ter espumantes, vinhos brancos, vinhos delicados, vinhos aromáticos, né? Para aquele tipo de cozinha. Então, o papel do sommelier é fundamental, na minha opinião, para crescer. E onde você tem um bom sommelier, você cresce a clientela do restaurante. É claro, tem que ter um bom chefe também, né? Vamos supor que a comida é decente, né? Boa. Mas, assim, a minha opinião é isso. A comida não precisa ser sofisticada para você fazer felicidade. Ela precisa estar correta. Agora, o vinho sofisticado faz a felicidade. Quer dizer, você pôs um vinho bom, se a comida não estiver estragada, se estiver razoável, o cara sai feliz. Ele completa. Ô, Mário, vamos falar um pouquinho agora da conservação do vinho, né? Porque o vinho é envelhecido, armazenado, e pode ter um impacto profundo na sua qualidade também, né? Claro. O problema, muitas vezes, difícil de contornar, é até chegar à sua mão. Né? Então, se você compra em locais, principalmente onde o vinho não fica muito tempo na prateleira e tem rotatividade, não tem problema nenhum. Então, você já tomou uma certa precaução. Agora, você vai lá numa loja que aquele vinho está lá guardado há muito tempo, se ele não tiver na temperatura correta, é um problema. Agora, se a loja está com temperatura correta, aí o vinho a maioria tem uma vida longeva, né? Evidentemente, esse longevo é assim, alguns 3, 4, 5 anos, e alguns especiais, muito mais. Como é que eu sei isso? Bom, tecnicamente tem jeito de saber, sabendo ficha técnica, conhecendo o vinho, se ele deve ser armazenado mais tempo ou menos tempo. Mas eu costumo dizer, para o leigo, o mais fácil é saber o preço. Você pagou até R$ 100, não guarde nenhum dia. Não guarde. Esse vinho foi feito para ser consumido logo. Né? É melhor até comprar o vinho mais novo. Agora, se está pagando já de 200, 250, R$ 300 para cima, esse vinho tem alguma guarda de pelo menos 5 anos. Então, se eu vou comprar um vinho barato, eu compro o mais novo possível, de safra mais nova. Se eu vou comprar um vinho mais caro, eu compro, em geral, o mais velho que eu encontro, porque ele já está pronto para eu tomar. Porque aí você teria que guardar um vinho mais velho. Né? Então, claro, teria formas, cada país tem uma regra, você olha no rótulo, o rótulo ajuda você a saber, o especialista, aí é importante o sommelier. Você vai numa loja de vinhos, tinha que ter um sommelier para dizer, olha, esse vinho você pode comprar e guardar por tanto tempo. O sommelier sabe isso. Né? Então, você colocou exatamente essa questão de financeira, né? E existe exatamente aquela máxima de que
o vinho bom é o vinho caro. Aí eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência, porque o seu telefone toca várias vezes, amigos te consultando, na dúvida, na hora da compra do vinho. O que você diz com relação Então, ao custo do vinho? se nós estamos falando especificamente do Brasil, isso é um problema. É um problema difícil mesmo, porque você pode comprar um vinho de R$ 500 e o vinho ser muito pior do que um vinho de 150, R$ 200. Isso aí é complicado, porque o nosso mercado não tem uma regra fixa. Depende muito de marketing, quantidade que importa, que é pequena. Às vezes tem marcas famosas, quer dizer, Barolo. Barolo tem Barolo bom, Barolo ruim. Chega no Brasil só os Barolo ruim, vamos dar um exemplo. A maioria, né? Não são grandes coisas. Então, claro, não é um vinho que você vai desprezar, né? É um vinho, mas ele não vale aquele preço que eles estão cobrando, né? Então, tem muita dificuldade. Eu tenho certos vinhos que eu compro nunca o top de linha, porque eu não sei bem aqui no Brasil como é que ele está. Agora, se você está na Europa, pode confiar. Preço e qualidades caminham praticamente linearmente. Mas se você não quer gastar muito, você não precisa, na Europa, não precisa passar dos... Eu sempre falo, quer comprar vinho bom para o dia a dia, pague até 10 euros. Quer comprar um vinho melhor, pague 20. Quer comprar um vinho de felicidade total, pague 30 euros e não precisa ir mais para cima disso. Não precisa, né? Você já tem uma boa referência. E tem qualidade nisso aí. E a qualidade bate com o preço. Agora, aqui não tem como, né? Aqui, como eu disse, eu sugiro muitos vinhos portugueses, porque eles chegam no Brasil com custo e qualidade adequado, né? Agora, outros países, às vezes, estourando. Às vezes, você pega um vinho francês muito barato, que é intomável, e você pega um francês muito caro, que é indomável também, né? Então, não tem... Aqui nós não temos uma relação muito boa. Aqui precisa ter mesmo uma orientação. Infelizmente, precisaria de ter uma pessoa que dá dica. E se o cara empurra vinho, você vai numa loja, o cara está empurrando um vinho que não é bom, você não volta mais lá. Ou você fala, olha, espera um pouquinho, você me indicou um vinho que não é um bom vinho, né? Agora, e a degustação? É só para especialista? Eu acho que, em princípio, sim, né? É claro que tem alguns defeitos que qualquer pessoa perceberia, né? Então, há 2 ou 3 defeitos que você, ao pôr o vinho no nariz ou na boca, você percebe. Um é o vinho oxidado. Não sei o que é vinho oxidado. Toma um martini seco. Compre um vermute seco. Martini seco, ou outro carpano seco, qualquer vinho seco, qualquer vermute seco. Cheira é aquele cheiro. Aquele cheiro no martini é dele, naquela bebida, aquele vermute. Na realidade, martini é uma das marcas de vermute, tem muitas marcas, né? Tem Cinzano, tem Carpano, tem vários. Põe um desses vermutes seco no nariz. Aquele aroma é o aroma que não pode ter no vinho, aroma oxidado, né? O outro é um aroma de rolha. Esse é um pouco mais fácil de perceber, que eles chamam bouchonnet. Esse é um aroma meio de podre, eles falam papelão molhado, mas é um aroma desagradável. Você põe no nariz, você percebe que tem alguma coisa estranha no vinho, né? Esses são os 2 principais. Tem outros que é aroma de fósforo, então, às vezes, tem um pouco de sulfito a mais no vinho, então você sente como se fosse um fósforo queimado no nariz, né? Então, esses são alguns aromas que são importantes na degustação. Agora, por outro lado, né? Por outro lado, a gente percebe que muita gente viaja para a terra do nunca, exagerando nessas percepções, né, Mário? Claro, de vez em quando o cara começa a descrever. Eu tenho um amigo que às vezes descreve que é o batom da gaveta do armário da casa dele, qualquer coisa assim, né? O problema é que a parte aromática, ela não é tão objetiva. Tem alguns aromas que são fáceis. Às vezes tem vinhos com um aroma bem claro de maracujá. Você põe no nariz um vinho branco, às vezes em certas regiões do Chile, você põe no nariz e fala, isso aqui é maracujá, é fácil. Alguns outros são uma confusão, é um monte de fruta junto. É como se fosse um suco de frutas misturado. Então não é muito bem definido, é uma espécie de lenda, né, que é fácil definir. Às vezes não é, não. Agora, dá para perceber se o aroma é frutado, se o aroma é mais herbáceo, de ervas, né? Se o aroma é
assim, terra molhada, por exemplo, que é um aroma muito comum. O cara fala, o que é terra molhada? Assim, o dia que começa a chover, você sente aquele aroma que sobe. Aquele é o aroma de terra molhada, que é muito interessante em certos vinhos envelhecidos. Então, tem alguns aromas que são objetivos, e outros são subjetivos. A pessoa associa aquele aroma ao que ele vê, né? Eu gosto de um certo tipo de vinho português, de uma uva que chama Castelão, que para mim ele tem um aroma característico que é de armário mesmo. Sabe, você abre aqueles armários que o pessoal passa muitas vezes aquelas proteção né, aquela é uma espécie de óleo de proteção, né? Então fica aquele aroma, né? Eu me lembro um pouco daqueles aromas, mas isso é uma coisa muito pessoal. Agora, o que é objetivo no vinho é algumas sensações na boca, porque o vinho ele é completo boca e nariz. Sem o nariz, na boca, você só percebe 5 sabores básicos, que é o açúcar, o salgado, o doce, né? O amargo, a acidez e o umami, que é muito raro das pessoas perceberem, né? Então, esses 4 principais, que são o açúcar, o sal, o amargo e a acidez, esses são objetivos. A pessoa que aprende a degustar, ele põe na boca e fala baixa acidez, alta acidez, isso aí quase todo mundo consegue. Agora, a parte aromática é que dá uma certa riqueza, mas isso aí é treino e, em alguns casos, não é muito fácil, né? É assim, você compra um vinho muito sofisticado, muito caro, em geral você percebe aromas mais facilmente do que os baratos. E, no entanto, você pega a ficha deles e no jornal o cara descreveu um monte de aroma. A metade ele nunca viu, nunca sentiu aquele aroma. Isso dá uma falsa impressão, inclusive que a pessoa, eu não tenho nariz bom para vinho. Tem. É que realmente, na maioria desses vinhos mais simples, o aroma não é claro. Se você percebe que é frutado ou não, já é uma grande coisa. Qual fruta que é? É chute. É chute. Ô, Mário, nas suas andanças pelo mundo, né, visitando vinícolas, participando de eventos, eu imagino que você já tenha se deparado com situações curiosas e engraçadas, né? Então, conte algumas para a gente. Bom, é difícil. Tem uma que não é engraçada, mas é triste para mim e acontece frequentemente. Porque eu estou lá com um grupo de pessoas, né? Às vezes o grupo é grande, separa em 2 mesas, fica uma mesa com 8, outra mesa com 8, uma mesa com 10 e outra com 10. E a mesa que eu estou, sempre o pessoal fala, você escolhe o vinho. O que acontece quando você escolhe o vinho? O sommelier, ele vem, serve um pouquinho para você experimentar e dizer serve, não serve, tá perfeito ou não, né? Bom, então o que acontece comigo? O que aconteceu em Bordeaux, capital do vinho. Aí o fulano escolhi, era um dia especial, que era escolher só vinhos tops e caros. Porque o jantar já estava no pacote, mas o vinho não. Então, eu falei, como é que vocês querem que escolha? Não, pode escolher, chuta o balde aí que nós aguentamos o tranco. Então, escolhi um vinho branco, maravilhoso, e um tinto depois para o segundo prato. E fulano pôs na boca, experimentei um pouquinho, aí ele saiu servindo. A hora que chegou a minha vez, quanto tinha na garrafa? 0. Um erro gravíssimo do sommelier. Então, o que acontece? Eu fiquei sem vinho, né? Tive que dividir um pouco da minha mulher, que não gostou muito. E eu sei que o sommelier teve um problema. Quer dizer, isso é uma coisa que aconteceu várias vezes, do sommelier não saber a quantidade. Isso é outra coisa que um sommelier tem que saber servir, né? Ele calcula quantas pessoas são, tipo de taça pelo tipo de taça. Parece que é uma coisa simples, mas é treino. Ele bate o olho e fala, tem 8 pessoas, tem uma garrafa, ele sabe quanto serve direitinho. Chegou a minha vez, não tinha mais vinho, né? Esse não é engraçado, mas é triste, né? Agora, uma coisa que aconteceu em Portugal é que lá tem ainda muitos vinhos feitos, até eu vi que na live do Edenir ele falou alguma coisa, né? Tem muitos vinhos ainda feitos na Pisa, né? A Pisa tem umas vantagens, que é extrair tanino muito rapidamente, né? Melhor do que máquina. Mas hoje eles têm muitas máquinas, inclusive automatizadas, que fazem esse processo. E nós estávamos visitando e estava lá, né?
De repente, um rapaz do nosso grupo falou assim, isso aí então é pisa manual? O enólogo olhou para mim e falou assim, será que o cara vai de ponta cabeça amassando a uva? Porque pisa manual, pô, é o pisa-pé, né? Esse foi também uma coisa que aconteceu, né, bem ali, né? E gente que perguntou para o enólogo quais eram as uvas do vinho, né? No Douro, em geral, os vinhos têm muitas uvas, muitas, é uma quantidade muito grande. E a pessoa perguntou quais são as uvas. O produtor, na verdade, não, o produtor falou assim, mas interessa muito, vai fazer diferença para o seu paladar, se você souber. Esse vinho tem mais de 50 variedades. Quer dizer, tem coisas assim, né, estranhas, tem essa história do meio seco, meio doce, tem outras, é difícil, porque a gente viajou tanto, eu deveria ter feito uma relaçãozinha aqui pela lembrança, né? Olhando as fotos, a gente lembra. Mas, assim, a maioria dos problemas que aconteceram, né? Teve o pessoal que estava pegando uva no Chateau de Quem. No Chateau de Quem, um dos vinhos mais caros de sobremesa de Sauternes, né? É o mais caro de Sauternes. Pegar um cacho de uva ali, você deve estar, acho que, consumindo R$ 1.000, talvez, né? E não pode isso. E o pessoal foi lá e entrou por baixo e foi pegando. Isso apareceu duas pessoas a cavalo olhando feio, né? Aí o pessoal falou: estamos fritos, vamos para a cadeia. Isso aí vai dar polícia aí, né? Eu me escondi lá no ônibus, lá dentro do ônibus. Mas aí, por sorte, eles falaram assim: começaram a dar risada e falaram: olha, isso aí não tem problema, porque amanhã vai chover e nós não vamos colher nenhuma dessas uvas, que o Chateau de Quem a gente só faz em anos bons. Essas uvas vão para outro uso de destilação, não vai. Então vocês podem pegar. Mas foi uma sorte, viu? Porque isso é uma vergonha total fazer isso. Ô, Mário, vamos falar um pouquinho mais de cinema, e você falou de vinhos americanos, né? E, inclusive, na live com o Ednir, eu falei do Coppola, né? Sei. O Coppola é interessante, porque quando ele fez O Poderoso Chefão, o dinheiro que ele conseguiu com o resultado do filme, ele aplicou na aquisição de terras que estavam colocadas bem ao lado das terras que ele herdou do avô, né? E aí montou as vinícolas. E agora, para minha surpresa, ele esteve, inclusive, em Curitiba no mês passado, para o lançamento do seu filme Megalópolis. Ele, numa conferência de imprensa, ele confessou que o Megalópolis era um filme que ele sempre sonhou realizar e que teve muita dificuldade para financiar o filme, teve que vender as vinícolas dele para investir no filme, né? E aí eu pergunto, quer dizer, o Coppola, ele, ao longo da sua trajetória também, ele colecionou alguns fiascos, né? O Cotton Club e o No Fundo do Coração, dois filmes que deram um prejuízo retumbante. Agora, não está faltando um filme que possa explorar de uma forma mais criativa, porque a própria família do Coppola já renderia uma produção cinematográfica. Né? Por que não se faz exatamente filme sobre a história? Acontece o seguinte, são poucos, raríssimos filmes que, embora ele tenha o vinho para atrair público, o vinho não é o elemento principal. Atualmente tem uma produção que chama Veuve Clicquot. Olha, o champanhe Clicquot é importantíssimo até hoje. Essa senhora, a madame, né, ela ficou viúva e herdou o vinhedo, né, da Clicquot todo. E na época, os homens ligados ao negócio lá deles não queriam deixar ela tomar conta, porque imagina uma mulher tomar conta do vinhedo e de champanhe, né? E ela era firme. Só que o filme inteiro, que é muito razoável, assim, para quem gosta de cinema, ele não trata das importantes aquisições para revelar coisas que ela desenvolveu no mundo do champanhe. Ela desenvolveu técnicas, métodos fundamentais para a qualidade do champanhe. Isso não aparece quase nada no filme. Eles enfocam muito a vida dela, os problemas que ela teve para enfrentar o machismo, toda essa dificuldade digamos, é um motivo legal de filme, mas
eu fui correndo assistir pensando que tinha algo com vinho. Não tinha nada, nada, nada com vinho. Quer dizer, o vinho é só um pano de fundo. Então, isso acontece com muitos filmes, infelizmente. Para quem gosta de vinho, como eu, que quer saber, eu queria saber a história dela dentro, todas as conquistas que ela fez, que ela desenvolveu. O método de remoagem, que é muito importante para o método tradicional, foi ela que desenvolveu, né? Então, essa parte nem aparece no filme, não chega nem a mencionar isso. Então, essa é uma dificuldade. O filme Sideways, que é um filme importante no mundo do vinho, ele fez um trabalho horrível, ele acabou com a uva Merlot. O cara gostava de Pinot Noir, não gostava de Merlot. Só faltou dizer, mas vai tomar um Petrus. Petrus é praticamente 100% Merlot. Às vezes tem um pouquinho de outra uva, mas é mais de 90% Merlot. E a uva dos grandes vinhos da margem direita, do Pomerol, da margem direita, é tudo Merlot. Lá domina o Merlot, são vinhos fabulosos, vinhos incríveis, né? É uma uva, na minha opinião, desprezada. É uma uva que tem grandes vinhos na Argentina, todo mundo toma Malbec, vai tomar um Merlot da Argentina bom para ver. Então, o cara fez um trabalho, digamos, péssimo, porque é legal ele falar de gostar do Pinot Noir, ele ressuscitou o Pinot Noir, tem muita coisa legal, mas, de uma certa forma, ele fez um desserviço, né? Isso aí eu costumo dizer, é como se uma vaca que dá 50 litros de leite e no final ela chuta o balde. Quer dizer, ele fez um bom serviço e depois jogou fora. Não precisava maltratar a Merlot, ele podia dizer meu gosto pessoal, sei lá eu, mas ficou como se Merlot. Bom, provavelmente o Merlot da Califórnia, daqueles que ele tomou, não eram bons, mas e daí? Isso não quer dizer nada. Não existe variedade para você dizer, olha, essa variedade não dá bonzinho. Todas dão bonzinho. Precisa ter o terroir, subsolo, solo certo para vender. A Carmenère na França estava desprezada. Praticamente ela nem existe mais. E tem no Chile. O Malbec também, tem muito pouco na França. Tem, mas tem pouco, né? Taná, então, tem pouquíssimo vinhedo no sul da França, no sudoeste. Mas no Uruguai tem vinhos maravilhosos. Então, não existe variedade, né, que mereça ser desprezada, como foi feito naquele filme. Então, os filmes não ajudam muito, né? Nós estamos no finalzinho, um recadinho para quem está começando a apreciar vinho. Qual a dica? Tomar bastante. Eu diria tomar sempre, não tomar bastante. Tomar moderadamente, porque eu curto tomar 2, 3 tacinhas aí na refeição. Eu diria assim, exagerando meia garrafa por dia, mas não é o que a gente toma menos, né? Porque é muito agradável. Tem a seguinte situação, quando você toma um vinho ruim, você toma muito. Porque sempre você espera que a próxima taça melhore e não melhora. Quando você toma um vinho bom, você fica, às vezes, satisfeito com menos. Então, tome vinhos bons, menos, mas tome frequentemente. Porque o bom é você ter o hábito, e você vai percebendo, você tem que dar chance para o vinho ser parceiro da alimentação. 1 tacinha, 2 tacinhas, isso seria... E naturalmente, seu paladar vai se apurando. Não se preocupe muito com o curso. É claro, se quiser fazer um curso, é divertido. Eu falo, é uma hora que você vai lá, assiste e se diverte, uma cultura aparentemente inútil, né? Mas o vinho tem muita história, tem muita geografia, tem muita vida. Muito bem, muito obrigado, Mário Muccheroni, presidente da Associação Brasileira de Sommelier de São Carlos. Um prazer tê-lo aqui conosco, Mário. Muito obrigado, viu, Márcio? Espero que tenha tornado essa hora um pouquinho mais leve, né? Falando de um assunto que é bastante gostoso para mim, é um assunto que é um relax, né? A nossa vida é cheia de atribulações e o vinho faz, então, um pouco de descanso. Viva o vinho e viva o filme. Isso. Infelizmente, falei pouco de filmes, poderia falar até um pouquinho mais, mas não deu tempo. Guardamos para a próxima. Muito obrigado ao Elias, que esteve nos assessorando na parte operacional. Estaremos de volta com nova live em janeiro. Tenham todos um excelente Natal e um próspero 2025. Até lá. Obrigado. Filmes e vinhos. A harmonização do vinho com o filme também é uma arte. Filmes e vinhos, com Márcio Alvarenga.